Fala galera, Little Tom então aqui mais uma vez no Barulho do Dia tentando gravar para vocês. Última parte de JoJo's Stardust Crusaders, um número muito empolgante, muito legal mesmo. Vale a pena a espera pelo Dio porque a luta final contra ele é muito massa. E vou avisando logo desde o início, é só spoiler aqui, viu? Vou mostrar o mangá inteiro. Quem não gostar de spoilers, por favor, né? Dê uma olhada em algum dos outros vídeos da gente, né? Porque as playlists estão bem cheias. Então eu vou aproveitar para convidar você, caso não seja inscrito ainda, se inscreva, né? Eu estou sempre atualizando aqui o canal. Quando eu não posso colocar vídeos de coisas novas que eu estou lendo, eu estou fazendo, digamos, uma reupagem, né? Vamos inventar uma palavra aqui. De vídeos antigos que eu postava no IGTV que eu acho interessante trazer para o YouTube. Eu acho que eles ainda têm alguma relevância, mesmo tendo sido gravados um tempo atrás, né? Então, se inscreve se não for inscrito, comenta, dá uma olhada nas playlists. Você pode também compartilhar com outros nerds aí que você acha que vão gostar desse tipo de conteúdo, né? Aqui eu falo sobre todo tipo de quadrinho, não só mangá, quadrinho nacional, quadrinho importado, coisas que nunca saíram aqui, até scan eu leio, então sempre eu vou trazer alguma novidade para vocês. Aí você pode curtir, pode dar dislike também se quiser, tudo é válido aí, eu quero saber a sua opinião, beleza? Então vamos começar aqui a olhar esse Jojo definitivo. Se vocês ouviram os barulhos da rua, é aquilo que eu disse, né? Tô gravando no Barulho do Dia e meus dois gatos estão aqui também, então eles podem brincar um pouquinho, fazer algum barulho, né? Então vamos lá. Quinta parte aqui de O Mundo de Dio, são 18 partes, onde a gente finalmente tem contato outra vez com o Dio, que apareceu originalmente só no Phantom Blood, que é a primeira parte do Jojo, são 3 mangás, e aí depois ele volta a aparecer no finalzinho do volume 9 aqui do Stardust Crusaders. O Dio não aparece na parte 2 inteira, que é o Battle Tendency, né, a tendência de batalha, que é o volume 2, né, a parte 2, quero dizer, desse mangá, que é quando a gente tem o Joseph Joestar na sua juventude. Vale talvez relembrar um pouco aqui. Esse aqui é o Joseph Joestar. A história anterior, a parte 2, se passa 50 anos atrás, em que ele enfrenta uma galera que não é o Dio, mas também são uma espécie de vampiros milenares aí, que são os responsáveis por ter inventado uma máscara de pedra lá que transforma as pessoas num tipo de vampiro. Esse aqui é o atual herói da história, o Jojo número 3, digamos, que é o Jotaro Kujo, é o neto desse cara aqui, né? Eles têm os nomes diferentes porque o pai do Jotaro é japonês, né? Enquanto que o Joseph aqui, ele é, que eu me lembro, americano, e o avô dele, que é o primeiro, né, que enfrentou o Dio, que é o Jonathan Joestar, ele é inglês. Então a história vai rodando o mundo aí, Inglaterra, Estados Unidos, até chegar no Japão. Aqui eles estão tentando acabar com o Dio, que é um cara que deixou a mãe do Jotaro em perigo. Essa parte 3 ela é inovadora porque ela cria o conceito de stand. O stand, lá no final, o autor, né, o Hirohiko Araki, ele fala que pensou em mudar um pouco a história e incluir a força da alma dos personagens, né, em vez de só o Ramon. Olha o barulho que eu disse, meu gato aqui derrubando meu óculos. E aí ele inventa esse conceito de stand, né? Os poderes espirituais aí desses personagens. Aí aqui, na história, o Dio roubou o corpo do Jonathan Joestar, que é o primeiro Joestar da história, né? No final, o Dio é derrotado, no final da parte 1. Só que a desculpa que eles dão para a parte 3 é que... Olha o spoiler lá do primeiro. O Jonathan morre, né? E o Dio fica só a cabeça. E aí o Dio acaba conseguindo roubar o corpo do Jonathan Joestar e fica 100 anos descansando até que ele resolve reaparecer aí, né, com o stand dele. E por serem da mesma família, terem o mesmo sangue, o stand dele acaba influenciando no stand da mãe do Jotaro, que ela também tem, apesar de não conhecer, né, a coisa dos stands. O próprio Jotaro não conhece no início. Quem vai falar um pouco para ele sobre isso, a princípio, é o Joseph, né, o avô. E aí se desenrola a história, né? Porque ela fica sendo envenenada, digamos, pelo próprio stand. E aí isso é culpa do Dio. Então eles resolvem procurar o Dio pelo mundo para acabar com ele e salvar a vida da mãe do Jotaro. E aí aquela coisa que vários jogos de luta pegaram, né?
todos os personagens têm alguma treta contra o chefão, né, que é o Dio. Esse cara aqui que a gente está vendo em destaque no momento é o Kakyoin. O Noriaki Kakyoin, ele foi um dos primeiros inimigos que eles enfrentaram, e tem aquela coisa de ele depois virar aliado, né, porque ele estava sendo controlado pelo Dio. O stand do Kakyoin é o Hierophant Green, né, o verde do Hierophante, ou Hierophante verde. Eles até explicam aqui, né, Hierophante é uma carta do tarô, que é um papa, né. E aqui o Kakyoin está perseguindo o Dio, e ele faz, nesse momento aqui, uma teia com o seu stand. Os stands também têm vários tipos, né. Essa teia aqui é para que o Dio não consiga se mover sem receber essas esmeraldas aqui que estão indo, que é o poder do Kakyoin, né? Que é o Emerald Splash, né? O esguicho, digamos, esmeralda. E aí o stand do Dio é o The World, que eles estavam tentando aqui descobrir qual é o poder do The World, né? Ou Zawardo, como ele diz no japonês. Que na verdade o poder do Dio é bem parecido com o poder de um inimigo lá da época do Dragon Ball, na luta contra o Freeza, né? Vejam aqui que quando o Dio invoca o stand, né, tá aqui essa cena, né, as coisas caindo aqui e tudo, e nas outras cenas continua, as coisas caindo, o Kakyoin parado lá e o Dio se movendo. Então, esse relógio aqui perto vai dar a dica para o Kakyoin de qual é o poder do Dio. Quem já conhece isso aqui de velho já sabe qual é o poder do Dio, né, que é o mesmo poder do cara lá do Freeza, que ele tem o poder de parar o tempo por poucos instantes. Então aqui ele paralisa o tempo, consegue chegar até o Kakyoin e o stand dele, né, dá um golpe mortal aqui, atravessa o peito do Kakyoin. Aqui a cena mais destacada, né, no outro capítulo. Então é um volume que tem mortes aqui e a gente fica, nossa, como é que pode, né, o personagem morrer e tudo, mas felizmente o Araki ele não tem muito medo de ousar, né. Aqui o tempo volta a correr e o Kakyoin, né, recebe o golpe aí, acaba aquela inércia, né, e ele vai se mover. E o Joseph Joestar fica super assim, assustado, que ele não entende o que aconteceu, né? Como é que no instante o Kakyoin estava lutando contra o Dio e depois o Kakyoin está lá, né, sendo jogado à distância com um buraco aí no ventre, né? E o Kakyoin, nos últimos instantes de vida dele, ele consegue entender qual é o poder do Dio. E ele tenta passar essa mensagem para o Joseph, só que o Kakyoin está tão acabado que ele não consegue falar. E aí a maneira que ele tem de avisar o Joseph qual é o poder dele é destruir o relógio. Quando ele destrói esse relógio, ele dá a dica para o Joseph de qual é o poder do Dio, né? Que seria acabar com o tempo, né? Kakyoin dá essa dica para o Joseph. E aí o pobre do Kakyoin morre nessa cena aqui, né? E aí o Joseph fica doido aqui e usa o poder dele, né? O Hermit Purple, ou o Eremita Roxo, ou o Roxo do Eremita, né? A tradução do japonês. Ele tenta paralisar o Dio e utilizar o poder que eles tinham na parte 1 e na parte 2, que é o Ramon, que é uma energia que vem do Sol. Como o Dio é um vampiro, né, seria prejudicial para ele, mas o Dio consegue se libertar. Porque o poder do Hermit Purple não é tão forte assim. Aí ele fica dando uma de Homem-Aranha aqui, o Joseph, né, fugindo do Dio, enquanto tenta raciocinar qual é o poder dele. À distância, a outra dupla que está atrás do Dio também, né, que é o Jotaro e o Polnareff, eles estão tentando acompanhar a luta aí de longe, né, e chegar onde eles estão. Então aqui o Joseph compreende qual é o poder do Dio. Aí rola perseguição. O Dio tem a chance de, né, acertar aqui o Joseph, mas ele desiste porque percebe que o Joseph fez uma armadilha para ele, né? O Joseph envolveu o próprio corpo com o Hermit Purple, né, com aquela espécie de vinhas, né, uns galhos que saem dele assim, poder. E aí ele envolveu as vinhas com o Ramon. Aí seria ruim para o Dio. Como o Dio não consegue fazer ataques à distância, o stand dele é do mesmo tipo do stand do Jotaro, é um stand de proximidade, porrada, o alcance dele não é muito longo. O Joseph imaginou que o Dio não poderia atacá-lo, só que o Dio é esperto, né? Então ataca ele aqui com tijolos para acertar ele à distância, né? Aí o velho cai na rua, o Dio vem voando aqui atrás dele. E aí finalmente o Jotaro chega. O Jotaro chegou sozinho, o Polnareff não está aqui. Nessa hora, você está no adrenalina aqui que você nem se liga que o Polnareff não está por perto. E isso vai servir para mais tarde. Aí aqui o Dio usa o The World, para o tempo, aí passa por aquelas pessoas que estavam ali por perto, e o bicho vai prejudicando todo mundo. Mata o gato vai parar no lanche das outras pessoas lá.
cara cai no chão, a mulher enfia o garfo na cara, a outra queima o nariz, tudo porque o Dio tá passando enquanto eles estão parados. Aí aqui ele faz o lance, né, do mudar, 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 mudar. Que na tradução do mangá, eles optaram por não traduzir esse termo, mudar, que é o nome que o Dio fala, né, a palavra que o Dio profere quando ele está usando os golpes dele. A tradução seria inútil, né? Ele está dizendo que é inútil o Joseph tentar resistir a ele. Apesar que aqui o Joseph está parado, não está escutando nada, né? Então ele mete essa faca aí no Joseph. E aí o Jotaro vê, né? O tempo volta a correr e todo mundo, né, se fere, se acidenta lá atrás. E o Joseph recebe a facada no peito. Então finalmente o Jotaro e o Dio vão se enfrentar, né? Essa cena aqui é icônica, bem clássica mesmo. O Joseph indo pra perto, né? O Jotaro, perdão. E o Dio fica naquela, quer dizer que você vai se aproximar de mim? E o Jotaro diz, é claro, como é que eu vou te dar porrada? E eles começam a disputar aqui. E aí tem muito orar. E depois também vai ter muito mudar. Então eles ficam naquela disputa de força, né? Aquela coisa bem de briga de moleque, né? Isso aqui, brigando, jogando os braços pra tudo que é lado. Mas é muito divertido. Quando você tá lendo isso aqui, você fica empolgado com tudo que está acontecendo. O Araki sabe criar um suspense como ninguém. E a hora que acontece a ação é muita mentira, é muito divertido. Agora aqui acontece uma coisa. O Dio se toca que por eles terem o mesmo tipo de stand, o Jotaro pode ser capaz de superar a habilidade do The World. Enquanto aqui está parado, o Jotaro consegue fazer uma tremidinha assim no dedo, né? E o Dio fica assustado com isso. Como é que pode ele se mover no tempo parado? Né? Isso não era para ninguém conseguir fazer. E aos poucos, o Jotaro vai conseguindo perceber como vencer do Dio. Ele vai conseguindo controlar esse negócio. Engraçado que ele começa a voar aqui de repente também, né? Eles ficam bem Dragon Ball aqui. Eu até pesquisei o ano que saiu as histórias. Tanto o Stardust Crusaders quanto a parte do Freezer lá estavam sendo publicados, que eu me lembro, em 87. Então eu não sei se o Akira Toriyama, com essa coisa dos personagens brilharem, voarem, imitou o Araki, ou se o Araki imitou o Toriyama, né? Porque voar, esse poder, essa chama, né, ao redor deles, as duas séries vão mostrar, né? E na mesma época. Então finalmente o Jotaro consegue se mover no tempo parado, ele atinge o Dio da mesma forma que o Dio havia atingido o Kakyoin. A gente fica, porra, finalmente, ele acertou e tal. E aí a luta vai continuando e eles fazendo aquelas mentiradas de luta, né? Aqui o Dio é arremessado a longa distância dentro de uma loja que é cheia de facas e coisas assim, né? E ele vai se aproveitar disso. Aí as brutalidades, né? A perna do Dio voando. Aí o Dio pega essa mulher aqui, suga o sangue dela. Engraçado que ele não morde as pessoas, né? O Dio, ele mete os dedos no pescoço das pessoas, né? Acho que pra fazer um vampiro mais diferente, né? E aí fica naquelas mentiras, né? Ele esconde um monte de facas aqui na roupa, né? Enfiado no cu, só pode, né? Porque ninguém viu isso antes. E aí começa a jogar eles aqui no Jotaro enquanto o tempo tá parado. E o Jotaro fica naquela, né? Ele tá vendo as coisas, ele sabe que vai ser atingido, que ele só tem aqui no momento 2 segundos de movimento para tentar impedir que ele seja completamente, né, retalhado pelas facas. Aí aqui ele consegue, mas isso não impede que as outras facas atinjam ele. Aí atinge no peito. Tem uma hora que ele vai tentar desviar de uma faca, ela atinge aqui no boné dele, né? Só que como eles sempre usam truques, enquanto o Dio pegou lá umas facas sem o Jotaro ver, o Jotaro pegou vários livros e escondeu na roupa para servir de forro, né? Para defendê-lo. Escondeu até no boné aqui. Aí nessa parte o Jotaro se finge de morto, ele fica lá caído no chão sem se movimentar. E o Dio pega essa placa aqui da rua, né, para tentar tacar na cabeça e cortar o pescoço do Jonathan, ou perdão, do Jotaro. Achei muito legal isso aqui, ó. Tá embaixo, aí vai subindo, e você fica naquele suspense. Até que finalmente ele vai cortar a cabeça do Jotaro. E o Polnareff finalmente aparece, né? Como se fosse um striker ali do King of Fighters 2000, né? O cara que vem na reserva só pra dar um golpe e sair fora. Então ele troca aqui na cabeça do Dio. Só que o Dio não morre, né? O Dio para o tempo. Consegue tirar a própria cabeça aqui, né? E ele diz que se o Polnareff tivesse atacado um pouco antes e usado um pouco mais de força, ele teria conseguido. Aí ele dá um golpe no Polnareff, cai longe e o Jotaro fica naquela. Porra, eu tô aqui tentando me fingir de morto, mas se eu não fizer nada, ele vai matar o Polnareff.
É legal que a galera considera muito o Polnareff, né? O Avdol ajudou ele, o Ig salvou ele, o Jotaro salvou ele. Fica parecendo que o pobre do Polnareff é o inútil. Mas as lutas do Polnareff também foram muito fodas. Se vocês assistiram o vídeo 9, vocês viram a luta dele lá contra o Vanilla Ice, como foi muito doido, né? Muito legal. Aqui também é interessante. Finalmente aparece alguém na rua, né? Eles estão lutando aí de noite, mas não tem praticamente ninguém na rua, né? Como se fosse de madrugada. O Dio faz esse policial dar um tiro na perna aqui do Jotaro. Quer dizer, eu pensei que era na perna, no tronco, né? Só que o Star Platinum, né, o poder do Jotaro, segurou a bala. E aí o Dio continua desconfiado, ele tá vivo. Aí vai chegar perto dele pra ouvir o coração. Só que aí o Jotaro faz o próprio coração parar por um instante. Ele fica com medo, né? Porra, será que eu vou morrer tentando não morrer? Mas ele consegue enganar o Dio. Aí quando o Dio vai tentar matar ele de verdade, o Star Platinum faz o coração dele voltar a bater. É muita mentira, muito legal. E finalmente o Dio, pá, ataca aqui, né? A placa no pescoço dele, só que o Star Platinum atrapalha, né? Ele não deixou. E ele aproveita esse instante, mínimo instante aqui, antes que o Dio consiga acionar o poder do The World para parar o tempo, ele atinge ele mesmo aqui no crânio, né? Aí quando começa outro capítulo, a imagem aqui do crânio todo destroçado. Muito legal, cara. E aí o Dio sai voando com a cabeça arrebentada. E aqui a gente já tá perto do fim, né? Engraçado que eles dizem que tudo isso aqui acontece em coisa de segundos, né? Como se fosse 2 minutos e dá um mangá inteiro, né? Boa parte dessa luta aqui. O povo mentiroso. O Dio consegue enganar o Jotaro, aqui ele para o tempo por um instante. E aí ele se gruda aqui num carro e vai fugindo. O Jotaro tira uma faca que estava aqui na roupa dele e atira, né, no carro. Aí estoura o pneu do carro, o Dio cai pra lá. O Dio tenta de novo atacar o Jotaro, mas não consegue, né? O Jotaro dá uma porrada nele. Só que aí tem sempre aquelas mentiradas dos animes, né? Dos mangás. O Jotaro mete a porrada nele aqui, o Dio sangra aqui um rio. Mas ele é jogado para perto de onde estava caído o avô dele, o Joseph, né? O Dio falou que foi uma armadilha que ele fez. Aí ele chega aqui e suga o sangue do Joseph, né? E como o corpo que ele tem é o corpo do avô do Joseph, né? O corpo do Jonathan, eles têm o mesmo tipo de sangue. E isso faz com que o Dio se recupere assim 300%. E aqui, mais do que nunca, ele ficou parecido com o Rugal, né? A segunda forma do Rugal. A primeira tem mais roupa, a segunda ele tira a camisa que fica por cima e fica com a roupinha nesse estilo, né? Não tem quem tire da minha cabeça que o Rugal foi feito inspirado no Dio, né? E o Jotaro seria o Kyoko Zanagi. Olha isso aqui, cara. É o Rugal, cara. Só falta o tapa-olho, o cabelo liso e o bigode. Então aqui o Dio na sua forma final fica se machucando aqui para mostrar o poder de regeneração dele, agora que ele tem o sangue, né? E o Joseph morre, a alma dele sai, assim como aconteceu com os outros, né? No caso o Avdol e o Ig, né? O Kakyoin não teve essa cena aqui da alma. E a alma conversa com o Jotaro e diz que ele tome cuidado, não se deixe provocar por nada que o Dio possa fazer com o corpo morto dele, né? O corpo do Jonathan, mas do Joseph... Não tem jeito, né? O Dio vai lá e suga o resto do sangue, vai ficar aqui só a caveira. E o Jotaro fica puto como nunca. Um super close aqui nele e eles vão lutar. Vamos continuar a peia. E aí fica aqui, muita luta, muita luta. E o Jotaro consegue surpreender o Dio, né? Destroça aí a mão do stand dele, o que leva a destroçar a mão do próprio Dio. E fica naquela, né? O Dio usa o The World, o Jotaro tenta superar o The World. Aí leva porrada e dá porrada no Dio. Aqui o Jotaro tendo os ossos quebrados. É arremessado, sai voando aqui. Legal que tem jogos antigos de luta disso aqui, né? Da Capcom. Do tempo que ela inventou a placa lá dela, CPS2, né? Que é quando os bonecos passaram a ter um visual mais anime. Que tem 2 jogos de luta, pelo menos, do Jojo, né? E aí em um deles tem esse golpe aqui do Dio, né? Que ele usa o The World para o tempo, aí ele busca um rolo compressor, sei lá onde é que ele viu, né? E taca em cima do Jotaro. E os 2 segundinhos aí de tempo que o Jotaro tinha para atacar o Dio, ele vai usar então para se defender aqui do rolo, né? Para destruir o bicho e não morrer, né? Esmagado. Só que o Dio também usa aqui, né? Na cotovelada, mudar.
No fim das contas, aqui o Dio achou que tinha vencido, né? Que tinha ficado tudo perfeito, mas ele foi enganado pelo Jotaro, né? Os personagens do Jojo tem isso, eles ficam enganando uns aos outros. Então o Jotaro, ele esperou o tempo do Dio, né, de controlar o tempo acabar, e aí o Jotaro usou o poder de controlar o tempo agora. Ele conseguiu controlar, né? O mesmo poder que o Dio tem, agora o Jotaro aprendeu, né? Já que os stands dele são do mesmo tipo. E aí, no fim das contas, né, o Jotaro quebra aqui as pernas do Dio. E diz pra ele se recuperar, porque ele não ia gostar de ganhar de um inimigo que já tá, né, arrasado ali no chão. Só que o Dio não se importa de usar qualquer método para vencer. Então ele espirra sangue nos olhos do Jotaro para tentar, né, acabar com ele aqui na covardia. Mas o Jotaro, mesmo às cegas, ele conseguiu localizar, né, o Dio e dar o golpe definitivo aqui nele. Na perna dele. E aí o stand é destruído, né? Começa a se rachar aqui como se fosse uma estátua de pedra. Se parte aqui no meio. E o mesmo acontece com o Dio. E aí o Dio finalmente é destruído. É muito emocionante você ler isso aqui, cara. Eu contando a história, não chega a 1% do que é você ler isso aqui. Principalmente se você tiver lido tudo, né? Acompanhar toda a história até aqui. No final ainda tem uma surpresinha, né? O corpo do Dio, mesmo destruído, e o do Jonathan, eles são levados aqui pela Fundação Speedwagon, né? Que está envolvida na história desde a primeira parte. E o que eles fazem? Eles tentam fazer uma transfusão, né, de sangue do Dio para o Joseph, para ver se ele volta à vida. Só que o velho está morto, né? O coração dele não bate. E aí o Jotaro usa o Star Platinum para fazer o coração dele voltar a bater e ressuscitar o velho. Só que o velho ressuscita assim, bem estranho e tudo, né? Como se o Dio tivesse renascido através do velho. A primeira vez que eu vi isso, eu fiquei muito surpreso, achei muito massa. Eu vi no anime, né, antes. É a primeira vez que eu tô terminando de ler o mangá. Então foi só uma trollada que o velho fez com o Jotaro. O Jotaro faz umas perguntas pra ele, né, que só o velho saberia responder, umas bobagens que o velho gosta, né? Ele gosta de quadrinho, gosta de cinema. E aí, por fim, eles levam então o corpo do Dio pro sol, para que ele seja, né, destruído completamente, evaporado, não sobrou nada do Dio. Depois de 100 anos de luta da família Joestar contra a maldição do Dio, ela finalmente se acabou. Honram os mortos. No fim das contas, ele se encontra com o Polnareff no aeroporto. Polnareff sem parte dos dedos, sem a ponta do pé, todo arrebentado. E eles combinam que qualquer dia, né, se precisarem, eles se encontram de novo. E aí, a gente ainda vai ter um pouco na parte 4 de Joseph e Jotaro. Eles aparecem na parte 4, o Polnareff não. Na parte 5 aparece o Polnareff, né, e acho que aparece o Jotaro rapidamente, né? O Joseph não aparece mais, acho que já está muito idoso para isso. E assim termina o Stardust Crusaders, a parte mais legal que eu acho do Jojo. Aqui manda, né, mostrando como é a viagem deles, os inimigos que eles enfrentam, uma palavrinha final do Hirohiko Araki aqui contando o conceito dos stands, as cartas. É interessante notar que ele colocou os heróis como sendo sempre cartas ímpares, né? Acho que isso aqui não foi à toa. O número 1, que é o Mago, né, é o Avidon. Aí o número 7 aqui, a Carruagem, né, que é do Polnareff. O Ermitão, número 9, que é o do Joseph, né, do avô. Aqui o número 5 é o Eremita. Ou Eremita não, Eremita é esse aqui. Esse aqui é o Hierofante, né, que é o do Kakyoin. Aí os outros aqui dos inimigos. O 17 é a Estrela, que é o do Star Platinum, né, do Jotaro. O número 21 é o The World, do Dio. O único que ficou com o número par seria o Ig, né, que é o 0 aqui, que é o Full, o louco, né, que é a carta lá do cachorrinho. As outras cartas, depois do tarô, ele usou também os deuses egípcios, foram os últimos inimigos. E nosso glossário, e termina então finalmente o Stardust Crusaders com o meu maior vídeo sobre Jojo. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham apreciado aí a saga dos Joestars. Não devo voltar a falar do Stardust Crusaders, já acabou, eu não tenho a parte 4, nem pretendo comprar. Mas quem sabe tenha alguma surpresa ainda aí pra mim com o Jojo pra vocês depois. Vou ficando por aqui.
Quem teve paciência de me acompanhar até o fim, obrigado. E até o próximo vídeo. Mudar, 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 mudar. Falou!